Então, a gente tem também, em segundo, sobre ainda, falando, né, das patologias de placenta, a gente tem as gestações múltiplas patológicas. As gestações múltiplas patológicas, vocês vão ver que elas estão ligadas a alterações placentárias. Então, o grande problema das gestações múltiplas patológicas é naquelas espécies em que não é comum a gestação gemelar. Então, quem tem uma gestação de mais de um feto, normalmente falando, vão ser aí as porcas, as cadelas e as gatas, elas não têm esse problema. Tá? Então, a gestação múltipla patológica não vai ter problema nesses animais, a não ser que esteja numa quantidade muito a mais do que o esperado para aquela raça, para aquele porte daquele animal, mas não é comum. Então, o comum da gente ver essa gestação múltipla patológica acontecendo vai ser mais nessas espécies aqui. Em equinos, que não é comum 2, né? Nem 3 nem 4. Em bovinos também, que não é comum de acontecer, assim como em pequenos ruminantes. Então, o que acontece por definição dessa doença? O animal ele vai produzir, né, um número de fetos maior do que o considerado normal para aquela espécie ou para aquela raça. E quando a gente se depara com essa situação, a gente tem um grande problema. Por quê? O organismo daquela mãe não é habituado a levar a termo 2, 3, 4, 5 fetos de uma vez. E aí a gente pode entrar numa gestação patológica. Relacionadas aí, que vai estar relacionada a problemas placentários. Então, por definição, por conceito e natureza, nós temos que as éguas e as vacas são consideradas uníparas. Elas nasceram para gestar um indivíduo apenas e parir um produto por vez. As ovelhas e as cabras ainda é aceito que elas produzam, que elas gestem, né, cerca de 1 a 3 cordeiros ou cabritos por gestação. O mais comum nessas espécies aqui é a gente observar a gestação gemelar, né, de 2 fetos. Aí, se vem a mais do que isso, ela entra numa gestação patológica, né, gestação de risco. A porca, o normal para ela é cerca de 10 a 12, as cadelas também e as gatas também vai variar. Mas é menos comum de acontecer nessas 3 últimas espécies porque elas realmente estão habituadas a isso, elas nasceram para realmente produzir muitos filhotes ali no seu organismo. Quando aquela fêmea ela tem uma gestação gemelar, então, caso ela não esteja habituada a esses quadros e tudo mais, o que a gente vai ter de sinal clínico? São sinais clínicos relacionados a um aumento do número de fetos para aquela espécie dentro do útero. Então, taquipneia. Por que taquipneia? Porque quando tem mais de um lá dentro, pode comprometer diafragma, pode comprometer respiração, o animal vai ficar taquipneico. Alterações digestivas, também pensando na mesma lógica, né? A distensão uterina por mais de um feto pode acarretar em compressões, ou até mesmo uma diminuição da capacidade de retenção dessas fezes. Então, o animal aumenta o número de defecação, aumenta o número até de micção, de urina, nesses casos. Uma outra situação que pode acontecer são alterações cardiocirculatórias. Vocês viram que, lá na aula de gestação, eu falei para vocês que uma das alterações que acontecem no organismo de uma fêmea gestante é um aumento do volume circulatório para que ela consiga ter uma demanda suficiente, tanto para ela quanto para o feto. Agora, nesse caso, ela vai ter que aumentar em dobro, às vezes até o triplo, e assim vai. E aí isso pode vir acompanhado de alterações circulatórias, tá? Como é o caso de quedas na pressão, hipotensão, né? E também um ataque cardíaco. A paresia é a mesma lógica da hidropsia, tá, pessoal? Muito raro, sim, é descrito na literatura, mas não é comum de acontecer. A paresia por conta da compressão de alguns ramos nervosos que ficam ali na área pélvica, tá? Então tem que ter muito gêmeo lá dentro, uma vaca com 5, 6 indivíduos para poder ter o risco de causar uma paresia, uma compressão, né, de nervos daquele animal, uma alteração no caminhar. Alterações no parto. Por que alterações no parto? Porque o parto daquela espécie geralmente é para um indivíduo apenas. Aí ela vai e me pare 3, 4 indivíduos, ela pode ter complicações. Ela é mais sujeita a complicações no parto. E por fim, abortamentos, como é o caso da espécie equina. A espécie equina ela responde de uma forma muito ruim em casos de gestação gemelares. A gente vê os ruminantes em geral, eles dão conta, na maior parte das vezes, a gente vê alguns relatos de que eles dão conta, acontece o parto, né, gemelar.
Ao contrário da espécie equina, que na maior parte das vezes esse parto não acontece. Quando chega no terço médio para o terço final da gestação das éguas, elas abortam. Abortam porque elas têm uma característica que é chamada de insuficiência placentária. A placenta não dá conta de mandar nutriente para um e para outro. Ela chega numa hora em que os fetos estão demandando tanto nutriente, tanto oxigênio, que é quando eles estão grandes, que ela acaba apresentando o quadro de abortamento. Eles entram em estresse, ela entra em estresse também, e acaba expulsando esses fetos aí através do canal do parto, caracterizando o abortamento, né? Que é um evento que acontece antes do parto previsto, ok? Então, isso é um inconveniente aí muito observado em casos de gestações gemelar em equinos. O tratamento para gestações múltiplas patológicas vai ser de acordo com a gravidade da situação e as suas condições naquele momento. Então, em pequenos animais e suínos, o tratamento de eleição é a cesariana. Então, dá para se optar pela cesariana. Dá não, perdão. Mas, geralmente, opta-se pela cesariana, né, o tratamento de escolha para esses animais, pelo acesso ser mais fácil e porque, né, tem muitos fetos para sair. Se eu quero salvar eles realmente, a cesárea vai ser o melhor procedimento, que é o mais rápido para poder estar tirando todos os filhotes que estão lá dentro. Em grandes animais, dá para se trabalhar aí o tratamento das gestações múltiplas com parto assistido. Então, tudo bem, já vi que a gestação é múltipla, já vi que aquela fêmea está prenhe mais do que deveria. Vamos esperar, vamos contar com a sorte e esperar, vamos assistir o parto delas, né? O parto assistido é aquele parto em que eu dou um auxílio caso necessário. Então, eu vou ter que me programar para acompanhar o parto daquela fêmea que eu sei que pode ter alguma complicação para poder intervir se for necessário. Um outro caso, uma outra situação que dá para se trabalhar em casos de gestações múltiplas patológicas é a indução do parto, indução do abortamento. Então, na medicina veterinária, isso é permitido. Dá para se fazer o abortamento precoce quando a gente diagnostica bem cedinho a gestação gemelar indesejável para aquela espécie. Isso pode ser feito em alguns casos, ou até mesmo a indução do parto, para que você consiga fazer o parto assistido, né? Auxílio ao parto. Então, se ela estiver realmente no momento certo de parir, você vai induzir o parto com flumetazona, com dexametasona, e aí você vai conseguir dar um auxílio melhor, porque você consegue acompanhar o tempo todo do parto daquela fêmea. Então, existem lugares que acompanham o parto de fêmeas, que já têm esse hábito, e existem lugares que principalmente centrais, né, locais que trabalham muito com reprodução, que você tem a data de cobertura daquele animal, eles conseguem realmente estipular o momento do parto e fazer a indução no momento correto, para evitar problemas e que você, médico veterinário, consiga acompanhar a fêmea do começo ao fim, porque você sabe que pode ser um parto complicado. Então dá para trabalhar desse jeito. O abortamento, se você for fazer antes do tempo de parto, por isso é chamado de abortamento, tá? O problema do abortamento é que ele não é indicado de forma alguma se fazer depois da fase fetal. Quando o indivíduo já lá dentro já virou um feto, a sua saída vira muito traumática para aquele animal. Aí você pode ficar sujeito a outras complicações, retenção de placenta, infecções uterinas e etc. Porque imagine um feto de 6, 7 meses, às vezes em algumas espécies de grandes animais, saindo, e sendo abortado. Isso é mais complicado, mais traumático ao animal. Então, não se recomenda isso. Apenas se recomenda nesses casos, diagnostiquei uma gestação múltipla em uma fêmea com uma gestação mais avançada, acompanhamento, né, um acompanhamento obstétrico e boa, não tem o que fazer. Ficar abortando fêmea nesse momento, você pode realmente correr um risco sério de ter outras complicações. Em equinos, tá? Em equinos existe esse tipo de tratamento que é chamado de esmagamento. Então, nos casos de gestações múltiplas patológicas diagnosticadas no início, que é muito comum a gente diagnosticar isso em equinos, tá? Porque quem trabalha muito com a reprodução equina, com diagnósticos precoces, diagnosticam enquanto ele é embrião, enquanto ele tem 12, 13 dias de idade. Então, nesses casos, o que eu vou perceber? Aqui ao lado a gente tem essa gestação gemelar na espécie equina. Então, vejam,
Aqui a gente tem um embrião e aqui a gente tem outro. Como é uma gestação indesejável e o risco de perda é muito alto, eu espero 11 meses a minha égua gestar, para daí diagnosticar 2, sabendo que ela vai ter risco de abortar no 6º, no 7º mês de gestação. O que a pessoa acaba optando? A pessoa acaba optando por esmagar uma das vesículas, e deixar pelo menos uma, né, que é muito mais certo, que venha vingar. Então essa é a técnica de esmagamento. A gente separa manualmente as vesículas quando elas estão muito próximas uma à outra, através da palpação transretal. Tem que ter muita paciência, muita calma e técnica para se fazer. Então a gente vai deslocando uma das vesículas, geralmente a gente opta pela menor. Essa vesícula menor ela é deslocada para a ponta do corno uterino, como mostra aqui na imagem, e lá na ponta do corno eu vou esmagá-la, apertando, porque é puro líquido, né? Embrião é puro líquido. Ainda não tem informação de nenhum órgão, nem tecido, nem nada. Então, a gente faz o esmagamento. O problema do esmagamento é que ele pode liberar mediadores inflamatórios e matar o outro. Então, a gente deixa o proprietário ciente, é um risco, tá? Mas é a técnica que mais se faz quando nesses casos não deixa acontecer a gestação, tá? E a outra gestação a gente reza para que dê tudo certo, para ela poder vingar, poder, né, realmente se consolidar. Tanto que o indicado nesses casos, após a realização dessas manobras aí, vai ser você fazer um anti-inflamatório não esteroidal, por conta, né, de que você realmente pode ter desencadeado um processo inflamatório localizado ali naquele órgão. Então faz um anti-inflamatório não esteroidal após a realização do aperto, né, do esmagamento, para poder evitar problemas futuros. Uma outra coisa que dá para considerar nesses casos é deixar acontecer. Se deixar acontecer, algumas vezes um dos embriões ele é automaticamente absorvido, ele morre sozinho, não tem que fazer nada. Ou os dois desenvolvem. Aí você pode ter problemas relacionados ao parto desse animal. Tá? Então, isso aqui é um tratamento feito na espécie equina aí, em particular. E os outros tratamentos são em comum para todas as espécies. Entrando na nossa próxima alteração placentária, que diz respeito aí à placentite. Tá? Então, a placentite nada mais é do que a inflamação ou infecção da placenta daquela fêmea. Ela acontece muito mais na espécie equina. A espécie mais acometida por esses quadros, essas afecções, é a espécie equina. Tá? Sabe-se lá o porquê. Há uma predisposição maior desses animais à placentite, principalmente animais que têm uma conformação de períneo muito feia, muito errada, tá? É aquela conformação afundada, como vocês viram lá nas aulas, na aula de outras cirurgias obstétricas que eu falei de Kaslik, né? Então, essas conformações que não têm uma boa coaptação dos lábios vulvares ou que é muito funda, predispõe aí essas fêmeas em questão em quadros de placentite. E a placentite também é uma doença muito mais estudada nessa espécie, pelo fato que é mais comum também, tá? Quais são as formas dela desenvolver uma placentite? Então são três formas que ela pode ter de adquirir a doença e desenvolver a placentite. Então pode ser que ela tenha alguma infecção sistêmica e através da via hematógena, através da corrente sanguínea, o agente causador daquela doença ultrapassa a barreira hematoplacentária e chega até a placenta, causando a placentite. É uma das formas, como é o caso do herpes vírus, por exemplo. O herpes vírus ele faz isso. Ele causa um comprometimento vascular da placenta, consegue ultrapassar essa barreira a ponto aí de gerar quadros de placentite, possíveis quadros de placentite. Pode ser também oriundo de infecções locais. Então, aquela fêmea ela já tem uma infecção localizada dentro do útero. E essa infecção localizada dentro do útero, ela se espalha conforme o feto se desenvolve ao longo do tempo, cronicamente falando. Né? Enquanto ele vai crescendo, aqueles líquidos vão virando substrato, meio de cultura para alguma bactéria, aquele agente causador, né, poder aumentar o grau de infestação. Daí chega no momento final, ela vem com quadro de placentite, corrimento vaginal, aí sim é que eu vou me dar conta que teve o probleminha. E uma outra fonte de desenvolvimento da placentite, né, uma outra causa para surgir essa afecção, são as infecções ascendentes. Então, nesses quadros de éguas, por exemplo,
que tem uma conformação de períneo horrível, né, afundada, ou que os lábios vulvares não conseguem fechar corretamente, elas ficam comprometidas quanto a uma das barreiras que ela tem para evitar infecções, que é a barreira da rima vulvar. Então, se essa rima vulvar não está bem fechadinha, e se tiver caindo fezes em cima dela, ela fica totalmente suscetível a infecções ascendentes. Então, uma hora ou outra, os agentes, né, os micro-organismos, eles podem adentrar o canal vaginal, chegar na cervix e começar a gerar uma placentite através da cervix e estrela cervical e assim por diante. Então, o quadro mais comum que caracteriza o desenvolvimento de placentites em éguas vai ser a infecção ascendente, tá? Essas éguas mal conformadas, que têm problemas aí na angulação de vulva, ficam bem sujeitas a esses quadros aqui, tá? De infecções ascendentes. Então, é a situação mais comum que a gente vai observar a placentite nessas fêmeas. Os principais agentes que a gente encontra nas infecções da placenta são todos esses aí, tá, pessoal? São vários, ó. Vejam só. Eu posso encontrar bactérias, vírus e fungos causadores de placentites. Os mais comuns vão ser esses primeiros aqui: Streptococcus, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa. Depois vem os demais: Staphylococcus, Klebsiella, Enterobacter, Mucor e Aspergillus. Esses dois últimos são fungos. Placentites causadas por fungos, elas são muito complicadas de se tratar e a resposta realmente é muito difícil devido à resposta ao tratamento. A resposta ao tratamento pelos fungos é muito difícil. E até chegar no diagnóstico de fungo também, porque as infecções causadas por fungos elas correspondem a apenas 10% do total. 90% das vezes é bactéria, e o resto é fungo.